Livro Tratado do Inferno, Santa Francisca Romana. Para que os santos possam desfrutar da sua beatitude e da graça de Deus mais abundantemente, lhes é permitido ver o sofrimento dos condenados no inferno. Santo Tomás de Aquino. Santa Francisca Romana, viúva fundadora das Oblatas, 1384 a 1440. Papa Clemente VII, Eugênio IV, Imperador Venceslau, Frederico III. Por ter nascida na opulência, uma mulher do mundo não é menos obrigada a seguir as máximas do Evangelho. Santa Francisca. Na vida desta ilustre viúva, veremos o retrato da mulher forte de que fala o livro da sabedoria, fazendo grande elogio. Nasceu no ano da graça de 1384. Seu pai chamava-se Paulo Bussa e sua mãe Jaquelina Hofredesch, um e outra originários das primeiras famílias de Roma. Deixou aparecer, desde o berço, uma tal aversão a tudo que era contrário à pureza, tanto que não suportava de nenhum homem, até mesmo de seu próprio pai, alguma carícia ou outras liberdades consideradas legítimas pela natureza. Na idade de 12 anos, ela queria tanto se encerrar em um claustro para servir no restante da sua vida o único esposo das virgens. Fez para isso todos os esforços, mas seus pais, sem consultar suas inclinações, apesar das suas repugnâncias, obrigaram-no a se casar em 1396 com Lourenço Ponziani, jovem nobre de Roma, cuja fortuna vinha desde o seu nascimento. Houve poucos casamentos tão felizes como este, porque houve poucos tão santos como este. A estima, o respeito e o amor foram mútuos, a paz e a união inabaláveis. Esses esposos viveram juntos 40 anos, sem o menor desentendimento, sem sombra de frieza. No entanto, Francisca mal mudou de estado de vida e já caiu gravemente doente, o que foi a revelação do desgosto que ela teve entrando no compromisso do casamento. Mas a doença não durou muito, porque Santo Aleixo lhe apareceu à noite e a restabeleceu em perfeita saúde. A sua casa era uma verdadeira escola de virtudes. Considerava seus domésticos não como servos e servas, mas como irmãos e irmãs de Jesus Cristo, sem, porém, deixar que esta doçura lhe fizesse negligenciar o zelo e a justiça, quando se tratava de ofensa a Deus, porque não podia suportar que se fizesse qualquer coisa contra os interesses de sua glória. Seu primeiro cuidado foi estudar o temperamento de seu marido, a fim de evitar escrupulosamente tudo o que o poderia aborrecer. Considerava-o como seu mestre e como quem para ela ocupava o lugar de Deus na terra. Era-lhe tão submissa e obediente que, mesmo quando estava ocupada na oração ou nas práticas de piedade, deixava tudo para lhe dar satisfação ou para cumprir os deveres de seu estado, o que deve ser o principal objetivo da devoção de uma mulher casada. Assim Deus lhe revelou por um milagre que esta obediência lhe era agradável. Um dia, rezando o ofício de Nossa Senhora, foi tão apressada em interrompê-lo para realizar alguns afazeres de casa, que até abandonou por 4 vezes a leitura do mesmo versículo. Mas, terminada a tarefa e voltando-se à sua devoção, encontrou esse versículo escrito em letras de ouro, ainda que antes fosse escrito em letras comuns. Algum tempo depois, São Paulo, lhe aparecendo em êxtase, lhe explicou que seu anjo da guarda tinha escrito esses novos caracteres para lhe mostrar o mérito da obediência. Tendo o sacramento do matrimônio sido estabelecido por Deus para povoar o céu pelo nascimento das crianças na terra, esta fiel esposa pediu a Nosso Senhor para lhe conceder filhos. Teve, entre outros, um que, por feliz presságio, teve por patrono São João Evangelista, diferentemente de seu irmão mais velho, que se chamava João Batista.
Viveu apenas 9 anos, mas neste pouco tempo mostrou-se ter nascido mais para o céu do que para a terra, porque era dotado do dom da profecia e predisse que seu pai iria ser ferido gravemente em uma parte do corpo que ele indicou. E também anunciou a um religioso, mendigo, que muito breve mudaria de vestes. Essas profecias se verificaram. Lourenço Ponciani foi ferido em uma guerra eclodida em 1406 entre romanos e napolitanos, e o religioso se tornou bispo. Este santo menino foi atingido pela peste que desolava a cidade de Roma no início do século XV. Anunciando a sua morte, suplicou a sua mãe que lhe enviasse um confessor, porque via Santo Antônio e Santo Onofre, aos quais tinha particular devoção, lhe aparecer para conduzi-lo ao céu. O que aconteceu no mesmo dia? Foi enterrado na igreja de Santa Cecília, além Tibre. Um ano depois, a santa, rezando em seu oratório, viu o seu pequeno João, todo radiante de luz, e assistido por outro ainda mais radiante que ele. Ele revelou-lhe a sua glória no céu. Estava no segundo coro da primeira hierarquia, e o anjo que o acompanhava parecia mais belo porque estava em um grau mais alto de glória. Dizia que vinha buscar a sua irmãzinha Inês, de apenas 5 anos, para ser colocada entre os anjos. Por fim, indo embora, deixou-lhe por guardião esse arcanjo, que permanecerá sempre com ela. Disse ela a seu confessor que quando lançava o olhar a este espírito celeste, parecia ser a mesma coisa quando uma pessoa olha o sol e não consegue suportar o brilho de sua luz. O céu difundia sobre ela doçuras do outro mundo, que são o antegozo das alegrias divinas. Mas uma cruz lhe foi reservada, uma terrível cruz. Tendo Roma sido tomada pelo rei de Nápoles, Ladislas, Francisca viu a sua casa pilhada, os seus bens confiscados, o seu marido exilado. Suportou tudo com uma constância admirável. A tempestade agitava exteriormente, mas a tranquilidade estava em sua alma e em seu rosto a serenidade. A tormenta passou, o seu marido voltou do exílio, os seus bens foram restituídos, a paz entrou em sua família. A virtuosa mulher aproveitou dessas desgraças para persuadir seu marido a levar uma vida de perfeita continência. O esposo, santificado pelas virtudes celestes de sua esposa muito querida, concordou com tudo o que ela queria. Desde então, ela comia apenas uma vez por dia, alimentando-se apenas com pão e água, e também alguns legumes sem sal que comia uma vez por dia. Ela jamais se permitia, durante toda a vida, vestir roupas finas e trazia debaixo dos vestidos de sarja um áspero cilício e uma cinta feita de crina de cavalo. Além disso, trazia um círculo de ferro que feria sua pele. Não contente com este instrumento de penitência, que conservava dia e noite, tomava várias vezes a disciplina feita de corrente de ferro com pontas agudas. Só a obediência que ela preferia a todos esses atos lhe fez moderar estes rigores quando seu confessor se viu obrigado a lhe mandar usar de moderação. Acrescentava a estas austeridades as obras de misericórdia, assistindo os pobres que ela considerava como imagens do seu Salvador crucificado. Para fazer isso com mais vantagem e mais liberdade, se fez acompanhar por sua cunhada Vanosa, alma muito virtuosa. Iam juntas de porta em porta pelas ruas de Roma, pedindo esmola em favor dos necessitados. Deus agradou-se tanto desta conduta que realizou vários milagres em favor delas, multiplicando o pão e o vinho que distribuíam por seu amor. Confessava ordinariamente toda quarta-feira e todo sábado, e comungava ao menos uma vez por semana. Frequentava muito a igreja de São Pedro no Vaticano, a de São Paulo fora da cidade e a de Santa Maria em Arraceli, e a de Santa Maria Nova e a de Santa Maria de Trastevere, sempre acompanhada de sua cunhada. Narra-se que um dia foram à igreja de Santa Cecília para fazer suas devoções, e um padre
que não aprovava que mulheres casadas comungassem tão frequentemente, deu a elas hóstias não consagradas. Mas Francisca logo percebeu, não sentindo a presença do seu divino esposo, como era de costume quando recebia a Sagrada Comunhão. Queixou-se ao padre Antônio de Monte Sabélio, seu confessor, que foi falar com o padre. Este lhe confessou a verdade do fato e fez penitência de sua falta. O demônio, que via com raiva a virtude de Nossa Santa, decidiu combatê-la. Empregando todos os seus esforços para perdê-la, apresentou-se a ela com aspectos pavorosos, com gestos ridículos e imodestos. Atacava-a muitas vezes durante a oração, precipitava-a com o rosto por terra, arrastava-a pelos cabelos, batia nela e açoitava-a cruelmente. Uma noite, como ela resolveu descansar um pouco, depois de um rude combate, o demônio transportou para o seu quarto o corpo de um homem morto e a manteve sobre o cadáver durante muito tempo. Ela ficou tão impressionada que, depois do ocorrido, parecia que este cadáver estava sempre próximo dela, sem que pudesse se livrar do cheiro que exalava. Tanto que só a vista dos homens era-lhe um suplício, sentindo em todos os seus membros um tremor. Impossível contar aqui todas as perseguições que o demônio lhe fez e as vitórias que ela obteve sobre ele. Triunfou da malícia dele, não só quando a empregava contra ela, mas também quando a empregava contra os outros. Ora convertia as mulheres abandonadas ao vício, ora as expulsava de Roma, ou dos outros asilos, onde se obrigavam para impedi-las de perverter a inocência. Obteve por suas orações que seu confessor ficasse livre do espírito maligno que o levava à ira. Previa as tentações de muitas almas, que preservava-as de nelas cair por seus bons avisos. Uma vez o demônio precipitou Vanosa do alto de um monte e lhe quebrou quase todo o corpo, mas Francisca, por suas orações, logo a restabeleceu em perfeita saúde. Assim o demônio ficou derrotado por todos os lados. Desde que se associou à piedosa Vanosa, sua cunhada, não fazia nada senão junto com ela. Um dia, Deus mostrou-lhe por um milagre como essa santa união lhe era agradável. Estavam elas em um lugar retirado de um jardim, à sombra de uma árvore, para deliberar juntas sobre os meios de deixar o mundo. Caíram aos pés delas peras extremamente lindas e de muito bom sabor, embora estivessem na primavera. As duas mulheres trouxeram as peras, cada uma ao seu marido, para que este prodígio fortalecê-los na vontade de servir a Deus e dar a elas liberdade de fazer o mesmo. Em 1425, Nossa Santa empreendeu em erigir uma congregação de moças e viúvas que se dedicassem perfeitamente à piedade e à devoção, sob a regra de São Bento. Ela ficou assegurada neste piedoso projeto por várias visões celestes, onde lhe apareceram São Pedro e São Paulo, São Bento e Santa Madalena, que lhe prescreveram regras para suas religiosas. Um dia, parecia ver que São Pedro, depois de lhe ter dado um véu e de tê-la abençoado, a oferecia a Nossa Senhora para ser recebida sob sua especial proteção e salvaguarda. Foi então que, voltando a si, redigiu as regras, que desde então foram observadas em seu mosteiro, tais como lhe foram reveladas nas admiráveis visões e, comunicando-as ao seu confessor, foram aprovadas pelo Papa Eugênio IV. A bem-aventurada Francisca tinha então cerca de 43 anos, dos quais 31 casadas. Ao longo dos 12 anos, que depois ainda viveu, Deus fez brilhar a sua santidade por meio de vários prodígios e curas milagrosas, mas a sua humildade fazia tudo para esconder tais milagres, aplicando remédios nas partes feridas dos enfermos, mesmo que fossem contrários à saúde. Nada ainda dissemos da particular assistência dos anjos que ela recebia. Já vimos que, além de seu anjo da guarda, Deus lhe ofereceu um segundo, que a acompanhava visivelmente.
Se acontecia de o demônio usar a figura de um anjo de luz para enganá-la, este fiel guardião não deixava de lhe desvendar o artifício de seu inimigo, e sua alma logo ficava cheia de um perfume tão agradável que admiravelmente a consolava. Se acompanhada pelo anjo lhe escapasse uma ação ou uma palavra menos necessária, ou se deixava levar por pensamentos supérfluos, divagando sobre a lida da casa ou outros assuntos, este espírito celeste, testemunha contínua de sua vida, se ocultava e, pela sua ausência, a obrigava a se recolher e a reconhecer sua falta. Daí vem que a santa é representada ao lado de um anjo que lhe serve de guia e de governante. A morte, que não poupa ninguém, tendo levado seu marido em 1436, ajeitou as coisas em pouco tempo, e desfazendo de seus bens em favor de seus filhos, que ainda estavam vivos, se retirou para o mosteiro que havia fundado. Ali, prostando-se por terra, com uma corda ao pescoço e com lágrimas nos olhos, suplicou com humildade às religiosas, de quem era mãe espiritual em Jesus Cristo, que a recebessem no mosteiro na qualidade de pequena serva, o que elas atenderam com toda a alegria que se pode imaginar. Pouco depois foi feita superiora, apesar de toda a sua repugnância. Estas religiosas são chamadas oblatas, porque, se consagrando a Deus, usam da palavra oblação e não da profissão, ao invés de dizer, como o restante das religiosas, eu faço profissão, dizem, eu me ofereço. Não fazem voto, somente prometem obedecer à mãe presidente. Recebem pensão, herdam bens e podem sair com a permissão de sua superiora. Há no convento que elas têm em Roma damas da mais alta classe. Eis aí então Santa Francisca, mãe inconteste da piedosa congregação que ela mesma fundou. Levou a comunidade a uma perfeição tal que podemos dizer que imprimiu ali a ideia mais perfeita da vida religiosa. Primeiro, elas não estavam muito bem instaladas. Por isso, fizeram aquisição de outra casa mais apropriada e melhor situada ao pé do Capitólio, onde todas elas se dirigiam solenemente após receberem a comunhão. Esta casa passou a chamar Torre do Espelho, por causa de uma torre que se encontra no mesmo lugar, que foi ornada de algum relevo parecido com espelhos. Deus continuou e até aumentou os favores que concedia à santa, e fez por intermédio dela muitos milagres que constam na bula de canonização. Curou uma criança de 5 anos do mal epiléptico, impondo-lhe a mão sobre a cabeça. Do mesmo modo, curou outra de uma fratura. Curou vários outros doentes somente pela imposição das mãos. Uma mulher chamada Ângela, que tinha um braço paralisado pela gota, tendo encontrado a santa pelo caminho, implorou a sua ajuda e, na mesma hora, recobrou a saúde. Certo dia, deu de comer, com fartura, a 15 religiosas com apenas alguns pedaços de pão que mal dava para alimentar 3 pessoas, e, no entanto, ainda sobrou um cesto cheio de pão. Uma vez, algumas religiosas acompanharam-na para buscar lenha fora da cidade, e como ficaram com sede, Deus fez brotar numa vinha tantos cachos de uva, apesar de ter acontecido isso no mês de janeiro. Mas silenciemos quanto ao resto dos milagres, para falar de suas virtudes, em particular da sua humildade, pela qual foi elevada a sua verdadeira grandeza. Nunca suportou, nem no claustro, nem na casa de seu marido, que fosse servida, apesar de ser a dona da casa e a superiora do convento. Mas, praticando ao pé da letra a palavra de Nosso Senhor, gostava mais de servir os demais e de ser tratada como serva. Gostava especialmente de ser dita como a menor de todas, e se fosse tratada como ela queria, não lhe teria dado outro título honorífico, senão o de pecadora, vaso de impureza, mulher vil e miserável. Esta humildade apareceu mais em suas ações do que em suas palavras.
Certa vez foi encontrada voltando à vinha, que ficava fora da periferia, com um feixe de sarmento sobre a cabeça e conduzindo diante dela um burro carregado que empregava ao serviço dos pobres. Mostrava-se por aí que nada é difícil para a caridade. Quando esta virtude nos faz agir, somos capazes de pisar aos pés o respeito humano, mesmo o que parece mais razoável. No sofrimento, sua paciência era invencível. Quando seu marido foi exilado, seus bens confiscados e sua casa arruinada, durante as perturbações que sucederam à invasão de Roma por Ladislas, rei de Nápoles, e durante o grande cisma que dilacerou a Igreja durante o pontificado de João XXII, em 1413, nunca disse outra coisa senão as belas palavras de Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Tinha uma grande devoção para com o Santíssimo Sacramento do altar. Em sua presença, elevava-se a Deus com tanto fervor que permanecia muito tempo imóvel, completamente arrebatada em espírito. Quanto à paixão de Nosso Senhor, meditava-a com tanta ternura que derramava abundantes lágrimas e até sofria realmente nas partes do seu corpo que correspondiam às chagas de Jesus, como diz expressamente a bula de sua canonização. Enfim, Deus quis encerrar uma vida tão santa com uma morte feliz. Tendo João Batista, seu filho mais velho, caído em uma doença muito grave, Francisca sentiu-se obrigada a cuidar dele, visto que ela não negava isso aos estranhos. Seu confessor mandou-lhe que passasse a noite ali, porque o caminho de volta ao mosteiro era demasiado longo além do Tibre. Mas ela foi acometida por uma ardente febre, tão forte que, não podendo sequer sair do lugar, se sentiu obrigada a se dispor à morte com a recepção dos sacramentos. Tendo Deus lhe revelado que o 7º dia da sua doença seria o último da sua vida, ela avisou 4 dias antes, dizendo: Deus seja bendito, o mais tardar na quinta-feira, passarei desta vida para uma melhor. O evento verificou esta profecia. De fato, na quarta-feira seguinte, 9 de março de 1440, entregou o seu espírito ao seu Criador com uma tranquilidade admirável e sem sinal de dor. Estava com 56 anos de idade. Passou 12 anos na casa de seu pai, 40 no casamento e 4 em religião. O seu corpo foi levado para a igreja de Santa Maria Nova, onde permaneceu 3 dias exposto à visitação de todo o povo, que acorreu numeroso para admirar as maravilhas de Deus. Deste precioso corpo exalava um perfume tão agradável que parecia que toda a igreja estivesse cheia de jasmins, de cravos e rosas. Numerosos milagres realizaram-se em sua sepultura com o simples toque dos objetos que lhe tinham pertencido, sobretudo milagres para as pessoas acometidas pela peste. Um fabricante de perfume, chamado Jerônimo, estando no fim da vida, foi curado depois de ter tocado uma roupa da santa. Uma mulher chamada Madalena de Clarelli foi preservada da morte pela simples invocação do nome da santa. Multidão de doentes foi curada pelo mérito da sua intercessão. Um turco chamado Beli era tão endurecido que ninguém conseguia convertê-lo. A única coisa obtida dele foi dizer: Francisca, serva de Deus, lembrai-vos de mim. E ele se converteu. Todas estas maravilhas incitaram muito os sumos pontífices a proceder à canonização desta ilustre romana. Eugênio IV, Nicolau V e Clemente VIII trabalharam nisso. Paulo V encerrou este santo assunto em 29 de maio de 1608. Inocente X mandou celebrar a festa com ofício duplo, o que se faz no dia 9 de maio. O corpo da santa permaneceu enterrado por mais de 200 anos. Foi exumado em 1638 e encerrado num belo relicário de cobre dourado.
A festa de Santa Francisca é feriado em Roma, como era em Paris as de São Roque antes da Revolução, isto é, sem ser de preceito. Ela é ocasião de grande solenidade.